A ditadura da beleza e a revolução das mulheres. Augusto Cury. Um romance de 19 capítulos baseado em dados reais para representar um câncer social que vem da ditadura da beleza. Através de intensas emoções e aventuras, o autor apresenta personagens que tiveram sua autoestima destruída pelo padrão inatingível de beleza disseminado pela mídia, em que a anatomia do seu corpo determina o prazer de viver e a liberdade da pessoa. A belíssima Sarah saiu de seu quarto cambaleante e entrou subitamente na ampla sala do apartamento. Seus cabelos longos e encaracolados estavam revoltos, os olhos fundos, a pele pálida e a respiração ofegante. A modelo estava quase irreconhecível. Ao vê-la, Elizabeth, sua mãe, assustou-se. Assombrada, soltou um grito. "Sarah, o que aconteceu, minha filha?" A jovem de 16 anos tentara se matar. Elizabeth, executiva de sucesso, gerente editorial da revista Mulher Moderna, que escrevia sobre autoestima e felicidade, dizia valorizar o corpo da mulher, exaltar a beleza e a sensualidade. Já sua filha detestava o próprio corpo. Apesar de ser modelo e de todos a acharem linda, a mãe não entendia tal atitude de Sarah, não conseguia acreditar que ela realmente estava em uma crise depressiva, tendo a vida que levava. Entretanto, a relação entre as duas não era fácil e saudável. O psiquiatra que conversava com Elizabeth teve a impressão de que mãe e filha se conheciam muito pouco. Então fez algumas perguntas sobre os sentimentos e necessidades importantes de Sarah. Elizabeth ficou reflexiva com o questionamento, e lhe surgiu a dúvida se realmente conhecia a própria filha. A recomendação do psiquiatra Marco Polo foi para que tentasse conquistar a emoção de Sarah, que tentasse surpreendê-la, que não a culpasse e nem se culpasse. A sabedoria não consiste em ser perfeito, mas em saber que não somos e ter a habilidade de usar nossas imperfeições para compreender as limitações da vida e amadurecer. Concluiu o médico. E Elizabeth suspirou profundamente, encarando seu mais novo grande desafio: reconstruir uma relação dilacerada e conquistar a quase inconquistável Sarah. Sarah sobreviveu à tentativa de suicídio e posteriormente teve seu momento com o Dr. Marco Polo, que logo compreendeu as inquietações da mãe, por ser tratado pela jovem de forma ríspida e indelicada dentro de um jogo de manipulações e comunicação agressiva. Sarah realmente sofria calada há muito tempo. Não sabia repartir sua dor e aceitar ajuda. Através de um difícil trabalho, o psiquiatra conseguiu que Sarah penetrasse dentro de si como em um mergulho sublime. Foram criando um precioso vínculo quando Sarah confessou que a vontade de tirar a própria vida vinha por conta de seu problema de aceitação do próprio nariz. Não o achava bonito de jeito nenhum. Contou sobre ter bulimia por conta da tortura dos desfiles e das exigências estéticas do mundo da beleza. Sua autoestima era extremamente baixa e sua saúde estava mal. Como pensador da psiquiatria, Marco Polo descobriu a síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. Uma dramática e frequente questão que atinge grande parte das pessoas, principalmente mulheres, as quais são vistas como objetos moldados para serem admirados esteticamente. Este sistema de beleza superficial é uma tortura para o corpo que causa disfunções fisiológicas, revelando a necessidade da mudança de estilo de vida das modelos. Foi ao reconhecer isso dentro de um processo que Sarah deixou de ser escrava do sistema e se livrou da busca estúpida pela perfeição do corpo. Conseguiu se convencer de que a beleza está nos olhos de quem vê. Foi então que, parando de cobrar muito de si mesma, passou a não esperar muito dos outros. Aprendendo pouco a pouco, passou a enxergar a vida por diversos ângulos. Após constatar a superação gradual da filha, Elizabeth se interessou pelo assunto, que colocou em risco a saúde de Sarah, e então organizou uma entrevista com o Dr. Marco Polo e outras pessoas. Por fim de uma longa conversa, decidiu investir no projeto para a batalha contra o sistema que corrói a saúde psíquica da mulher. Seguindo o raciocínio de Marco Polo, a partir de estudos e pesquisas,
Ele conclui que o ser humano enxerga a si mesmo e ao mundo através das janelas da memória que ele abre a cada momento da vida. Se ele abre as janelas light, que contêm experiências serenas, tranquilas e prazerosas, elas iluminam sua capacidade de pensar e estimulam a produção de respostas inteligentes. Mas se ele abrir as janelas killer, que contêm experiências fóbicas, ansiosas, angustiantes, o volume de tensão dessas janelas bloqueia a inteligência e assassina a lucidez. As janelas killer contêm imagens distorcidas da realidade. Cada janela da memória possui muitas informações. Não temos consciência delas, mas suas imagens registradas não podem ser deletadas de nosso inconsciente. A relação entre os assuntos está com as mídias que propagam imagens de modelos magérrimas e, com isso, fixam na cabeça das pessoas, principalmente das mulheres. A indústria da publicidade contribui para a produção da síndrome PIB. O padrão doentio de beleza afeta também as crianças e adolescentes nas áreas mais importantes da personalidade, fazendo com que desde cedo elas se sintam feias e queiram consumir mais para tentar suprir o buraco emocional que esse sistema predador abriu. Sarah, junto de uma amiga, criou o site chamado Abaixo a Ditadura da Beleza, e foi ali que ela decidiu contar a sua história para iniciar a sua vida de escritora e encerrar precocemente a carreira de modelo, já que havia tido suas fotos rejeitadas por ter engordado alguns quilos. Sarah não quis mais fazer parte do sistema. Preferiu ser feliz. A sua história encorajou milhares de pessoas a superarem as amarras da ditadura da beleza, a evitarem suicídios, a superar a anorexia, bulimia, depressão e baixa autoestima. A menina recebeu muitas mensagens de seus leitores. Entre elas, de um pai angustiado que a levou a querer se envolver com o caso. Ele dizia sobre sua filha Rosie com anorexia nervosa e que estava morrendo aos poucos. Antes, ele mesmo cobrava muito para a filha emagrecer e cuidar da aparência, mas agora, em seu desespero e arrependimento, o pai pedia ajuda. Sarah tentaria ser amiga de Rosie, uma adolescente de 17 anos com a aparência de uma idosa. Sarah também recomendara ao psiquiatra Marco Polo para ajudar no caso. Rosie tinha 1,66 m de altura e pesava 29 quilos. Corria risco de morte e controlava obsessivamente os alimentos que comia. Pesava-se várias vezes por dia, achava-se gorda. Suas atitudes eram massacrantes com ela mesma e com os outros, pois havia perdido o prazer por qualquer coisa de sua vida. Quando foi levada ao consultório do Dr. Marco Polo, dificultou a conversa e não queria ouvi-lo. Até que os encontros foram evoluindo, e entre os diálogos sobre o peso, o médico disse: "O problema não é o peso do seu corpo, mas o peso que você coloca em sua emoção, o seu nível de exigência para sentir-se realizada." Rosie tinha medo de não ser amada, mas foi percebendo que ela era a pessoa que menos amava a si mesma. Pouco a pouco, a jovem começou a se alimentar melhor e romper suas crenças limitantes sobre os alimentos, calorias e o seu próprio corpo. A revolução das mulheres. Elizabeth, apavorada com este sistema e por trabalhar dentro dele, conseguiu um espaço para o Dr. Marco Polo e seu colega Falcão falarem sobre ética e responsabilidade social nas revistas femininas. No Congresso Internacional das Revistas Femininas, a ideia era mostrar para o público os danos causados pelo estereótipo da beleza no inconsciente coletivo, a partir de um debate polêmico que gerou questionamentos construtivos. Uma das conclusões do filósofo Falcão foi que, na atualidade, o padrão de beleza depende do capital. O capitalismo trouxe ganhos inegáveis para as sociedades, mas disseminou um estereótipo falso de beleza que contaminou as escolas, os lares, as ruas, os clubes. Estamos mais ricos financeiramente hoje, mas muito mais miseráveis e infelizes interiormente. Marco Polo apresentou que existem cerca de 50 a 60 milhões de pessoas acometidas pela anorexia, e 90% são mulheres que geralmente iniciaram a doença na adolescência. Se estas pessoas não forem tratadas adequadamente, poderão apresentar sequelas psicológicas ao longo de toda a vida. Além do que, 1 em 5 pessoas portadoras de transtornos alimentares pode morrer. São mais de 2 bilhões de mulheres que querem mudar alguma parte em seu corpo, que não se aceitam.
Todas estas informações tiveram um grande impacto nas pessoas daquele congresso, mostrando a necessidade da mudança. Inspirada, Elizabeth pede por mais uma revolução dentro do mundo das mulheres. Então diz: lutamos pelos nossos direitos ao longo da história, conseguimos grandes conquistas, mas quando pensávamos que éramos livres, surge uma ditadura que nos controla por dentro. Realmente precisamos fazer uma segunda revolução contra um sistema que usa nossos corpos como mercadorias, sem respeitar nossa inteligência e dignidade e nem a de nossos filhos e filhas. Sugiro a formação de um comitê de mulheres contra a ditadura da beleza. Como inspiração, esta revolução se guiaria na serenidade do Mestre dos Mestres, fundamentada na sabedoria de Jesus Cristo, o homem que mais defendeu as mulheres e não as julgava. Ao contrário dos outros homens, ele as acolhia sem nenhum interesse, mas com respeito incondicional, em busca de conscientizar as pessoas, principalmente as mulheres, de que cada uma é linda a seu modo, com seu jeito especial de ser, sem precisar seguir um padrão e sim amar e respeitar a si mesma. Ter liberdade para fazer as suas escolhas e conquistar o que realmente lhe dá prazer. Uma carta aberta sobre o tema foi publicada nas revistas que aderiram ao movimento internacional contra a ditadura da beleza. Robert, que era o chefe da revista Mulher Moderna, revoltou-se com o que leu e demitiu 3 jornalistas, além de ter alguns anunciantes rompendo com a revista. Entretanto, a reação das leitoras, os e-mails e cartas recebidos tiveram a maior repercussão de todos os tempos, com mais de 2 milhões de pessoas apoiando a causa, querendo mais informações, entre elas, mulheres de todas as idades, além de psicólogos e psiquiatras. Foram dias de grandes vitórias para o comitê. O movimento crescia a cada dia e ganhava a força da sociedade em diversos países. Isso não estava só mudando a maneira como as pessoas enxergavam o belo e o prazer de viver, mas também estava mexendo com os produtos e serviços, ou seja, com uma parte significativa do produto interno bruto das nações. Por exemplo, o cinema fatura bilhões de dólares a partir de atores com a beleza padrão, mas não estão interessados em saber os efeitos de suas imagens no inconsciente dos espectadores. Obviamente, os executivos se importam com a bilheteria. A ideia era mostrar para esses empresários o quanto são responsáveis pela humanidade, pelos atos que geram repercussões negativas ou positivas. É incontestável o impacto que a TV tem na vida das pessoas. Pesquisadores detectaram no Pacífico, em meados de 1995, que depois que passaram a ser exibidas na TV imagens de mulheres magras e com beleza incomum, as nativas das Ilhas Fiji começaram a fazer dietas e apresentar transtornos alimentares, que antes eram praticamente inexistentes. Passado um mês do comitê, foi realizado um desfile pelo estilista La Torra, que quis arriscar colocando na passarela modelos fora do padrão de magreza. A expectativa era grande. Porém, a ditadura da beleza foi cruel com a primeira modelo a desfilar. As socialites deram gargalhadas e vaiaram a jovem de 1,67 m de altura, pesando 74 quilos. Portanto, uma das modelos que estava acima do peso encorajou as outras a lutar pela mudança na história e passar por este sacrifício e preconceito. Esta motivação conquistou aplausos da plateia. Com isso, o movimento foi ganhando força a ponto de as mulheres que assistiram ao desfile perceberem que estavam vaiando a si mesmas. Afinal, elas estavam mais próximas das modelos fora do padrão do que das magérrimas. Por fim, os aplausos eram dirigidos a todas as mulheres do mundo, motivando-as a não terem vergonha de seu corpo. Esse desfile ganhou destaque mundial na imprensa. O risco era grande, mas o próximo passo para o movimento era colocar na capa das revistas mulheres fora do padrão. Com essa atitude, Elizabeth e outras jornalistas perderam seu emprego. A repercussão para todas as revistas foi negativa. O brilho das revolucionárias quase se apagara. Mas ali haviam perdido uma batalha e não a guerra. A próxima iniciativa do comitê foi criar sua própria revista, chamada Mulher Inteligente. Ali descobriram que não estavam sozinhas, e sim em sintonia com outras mulheres jornalistas, formadoras de opinião. O movimento das mulheres não tinha fronteiras. Descobriram uma força incrível não apenas na alma, mas também no poder de compra. Sendo assim, recomendavam que as pessoas solicitassem as mudanças para se oporem à ditadura da beleza.
Desde dentro das escolas e nas propagandas infantis, proclamavam para mudarem de produto, de loja, de banco, de companhia aérea, programas de TV que vendessem um padrão inatingível de beleza. Em cada país em que as mulheres se organizavam, as vendas começaram a cair drasticamente. Gerou-se desespero no mercado. Isso despertou a fúria dos empresários que queriam destruir o movimento das mulheres. Lisa, jornalista do comitê, fora ao consultório de Marco Polo, pois estava estressada e ansiosa. Havia iniciado um tratamento. Depois de alguns minutos de consulta, a mulher começa a gritar. Abrem a porta da sala e a encontram com a roupa rasgada, sendo segurada pelo médico e dizendo: "Esse homem é um maníaco sexual, ele tentou me estuprar." Havia repórteres na sala de espera que fotografaram toda a cena. O doutor fora preso. À noite já tinham notícias. Guru do movimento contra a ditadura da beleza é um psicopata sexual. Como se não bastasse, modelos que nunca tinham sido pacientes de Marco Polo apareceram dizendo que foram assediadas por ele também. As dirigentes do comitê estavam perplexas e não se conformavam em como um homem com tanta sensibilidade, que encorajava e se engajava ao movimento pelas mulheres, se revelara um traidor. Elizabeth foi visitá-lo na prisão e ficou sabendo da verdade. O psiquiatra era inocente. A amiga, Lisa, havia armado para ele. Como agora resgatar o crédito das ideias de Marco Polo diante do acontecimento? Além do que, Lisa, uma das dirigentes do comitê, seria condenada. 2 batalhadores da causa das mulheres encontravam-se em lados opostos. Com a ajuda das pessoas que o Dr. Marco Polo já havia tratado e com o peso na consciência de Lisa, a moça fez uma carta inocentando o psiquiatra e contando que foi abordada por grandes empresários que ofereceram a ela $2 milhões e um cargo de diretoria editorial, caso ela os ajudasse a expulsar Marco Polo do movimento pelas mulheres. Lisa ficou atormentada com a repercussão, por isso mudou de ideia sobre o julgamento e decidiu mostrar a verdade. No dia seguinte, Marco Polo quis ajudar na defesa de Lisa para que tivesse sua pena diminuída. Em pouco tempo, Marco Polo e Falcão retornaram aos congressos realizados pelo Comitê das Mulheres. Mesmo com as cicatrizes, o movimento ainda era sucesso. Os 2 amigos levaram suas falas, experiências e conhecimentos de forma divertida e leve. Guiado pela emoção, o psiquiatra finalizou seu discurso dizendo: "Não há relatos na história de mulheres torturando homens, mas há muitos relatos de homens torturando mulheres. Há milhares de relatos de homens cometendo as maiores atrocidades contra as mulheres em quase todas as sociedades. Os homens são o sexo frágil, pois só os fracos controlam e ferem os outros. A biografia masculina tem uma dívida incalculável com as mulheres. Vocês foram injustiçadas em muitos períodos pela estupidez, machismo e prepotência dos homens. E vocês cuidaram de nós carinhosamente, seja no seu útero biológico ou no útero social. Não permitam serem maltratadas no cerne de sua psique. Não se comparem a ninguém. Tenham um caso de amor consigo mesmas. Queridas mulheres, vocês honram muito mais a espécie humana do que os homens. Se vocês dominassem o mundo, a humanidade seria mais feliz." Insta Insights. A beleza não tem padrão, ela é singular. A ditadura da beleza é uma das mais graves violações dos direitos humanos. É preciso ter a autoestima fortalecida para não cair na miséria de um homem. Neste livro você aprendeu: por mais que exista um padrão de beleza perfeita determinado pela mídia e pelo capital, é necessário romper esta cultura da estética e entender que a beleza está dentro de cada indivíduo. O principal ato para a transformação pessoal é perder o medo de entrar em contato com a própria realidade, descobrindo suas feridas, acolhendo-se, reconhecendo as suas atitudes e se amando. É importante a crítica ao estereótipo da beleza para libertar as mulheres e preservar a alma das crianças. É preciso ser contra a ditadura da beleza. Gostou e quer aprender mais?